Inicialmente, quero agradecer à senadora Ana Amélia, que, na verdade, também conhece bastante o nosso sistema mútuo, e saudá-la e agradecer essa oportunidade, então. Para sintetizar essa nossa participação, eu, inicialmente, quando a fundação da FUBRA foi em março de 1955, ela tinha 3 objetivos. A primeira, principal, era dar cobertura às lavouras de tabaco. A segunda era representatividade, embora, né, a Farsul, com tantos anos também, a FETAG, os sindicatos, mas eles surgiram nos anos 60, né, e a FUBRA nos anos 55. Foi logo, então, a diretoria ver de que forma fazer essa questão da proteção da lavoura, visitando a companhia, seu nome, Companhia Nacional de Seguros. Sim, mas os sindicatos que elege a Farsul. Bom, no caso da fundação, então, em 55, foram correr atrás de como conseguir a questão de cobertura das lavouras, não tendo êxito junto às Companhia Nacional de Seguro Privado, ou Companhia Nacional, me recordo bem o nome, disse de que o risco é muito grande e por isso que eles não poderiam assumir. Mas como a diretoria que assumiu a questão, junto aos produtores na fundação, em 5 de novembro de 1956, então 1 ano e meio depois, foi criado o sistema mútuo. Até o doutor Osasco, que conhece também o mútuo, se referiu ao sistema mútuo. Ele surgiu, na verdade, com um estudo junto com a Secretaria da Agricultura da época e a diretoria da época, então. Inicialmente, a gente precisa definir realmente quais os riscos que trazem a lavoura de tabaco. O risco de perda com seca, ele existe. O risco de perda com excesso de chuva, ele existe. Mas o risco maior para a lavoura de tabaco é o granizo. Então, o que se definiu? O risco maior. Então, o risco maior foi colocado. Aí, através da própria auxílio inicialmente de como fazer as avaliações, porque hoje todo o sistema mútuo, ele é totalmente da FUBRA. Iniciou com uma participação técnica de como fazer as avaliações de prejuízo, mas depois a própria FUBRA foi desenvolvendo. Hoje, por exemplo, nós estamos na lavoura com tablet, com 3G, para localizar a lavoura, porque a gente tem também problema de desvios, né? Então, com isso, nós hoje sabemos exatamente a lavoura do produtor, onde ela está. O sistema de cálculo do valor do benefício do associado, ele foi desenvolvido pela própria entidade. Então, tudo isso hoje é da entidade. Até o professor Dr. Cury falou sobre subsídio. Não pode ter seguro agrícola sem subsídio. Nós, até quando foi criado o primeiro projeto e depois virou lei de auxílio ao seguro agrícola com subsídio, nós até estávamos, a natureza jurídica estava lá, associações. Só que depois, na aprovação, ela caiu fora, associações, ficou cooperativa. Então, nós, na verdade, nós não temos subsídio nenhum do governo em termos do seguro, manter esse seguro. O próprio associado. Então, na Assembleia é definido os valores. Nós, depois, fizemos também cálculo quanto é a receita, depois, apurando o resultado, se também paga o prejuízo. Uma outra questão, nós saímos inicialmente com rateio. Quer dizer o quê? Se a receita não chegasse, o produtor ele ia receber proporcionalmente o seu prejuízo, proporcional à receita que se auferiu. Mas isso aí não deu certo porque o produtor não estava satisfeito, então se partiu num outro trabalho. E esse
foi o principal que mantém a associação hoje e pode enfrentar essa intempérie, senadora, que a senhora mencionou. Esse último ano até vai provavelmente chegar a 122 milhões de reais que nós vamos indenizar, é criar o fundo de reserva. Então, hoje, esse fundo de reserva, o próprio produtor, ele incentivou, a própria diretoria da FUBRA está incentivando, porque quando a gente fala em aumentar ou diminuir a sua contribuição, ele quer saber se o fundo de reserva permite esse procedimento. Então, a gente tem essa confiabilidade junto ao associado de ter esse sistema, e a gente não se preocupa em estar tendo um fundo de reserva alto. Mas, como prejuízos causados por intempéries, é risco, não é previsível. Eu estou na FUBRA desde 75, e principalmente dentro de parte orçamentária, sempre no setor financeiro, atualmente é que ocupa a presidência, nós nunca acertamos, doutor Cury, o que vai ser de prejuízo com granizo. Nós temos auxílios funerais, auxílio queima-estufa, isso aí, estatisticamente, você tem algumas variantes, você chega lá. Agora, a parte de cima do céu não tem como ter garantia, então o risco. Mas, graças ao trabalho e também à própria compreensão do quadro social da FUBRA, hoje nós se mantemos com a contribuição somente do associado e, principalmente, a sensibilização do associado em se preocupar, em primeiro lugar, não quanto ele precisa contribuir por ano, mas qual é o fundo de reserva que vai garantir a próxima safra. E por isso que nós temos esse êxito, mas a gente tem que acreditar isso ao próprio quadro social e, lógico, temos que administrar esse fundo para ser merecedores da confiança do nosso quadro social. Obrigado. Muito obrigada, meu caro Benício Werner, que mostrou